Queridos amigos, queridas amigas, Deus nos abençoe e mais um encontro. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que cultivemos nesta noite mais e mais a nossa vida interior de frutos saudáveis, enriquecidos de luz, através do pensamento da palavra de Jesus, que sempre foi a grande semente que caiu no terreno das nossas vidas e que pode nos levar a esta felicidade que tanto almejamos. Sejam bem-vindos. Vamos aqui fazer essa conexão com o alto, com os bons espíritos, com nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que saiamos daqui mais revigorados, mais fortalecidos, compreendendo mais claramente a realidade espiritual e a nossa tarefa na Terra. Todas as vezes que nós estamos lidando com as coisas espirituais, nós vamos exercitando o espírito para enxergar o que realmente cabe nos fazer nessa existência, neste corpo. O corpo, como vocês bem sabem, é um templo santo onde habita o Espírito de Deus. Palavras de Paulo de Tarso. Essa máquina, ela nos serve para fazer as grandes conquistas nos terrenos da terra, né? nos espaços que a reencarnação nos dá, nos mundos, onde precisaremos aí estarmos sempre atentos para aprender, sempre. Nenhuma vida caminha à solta nas reencarnações. Todos nós viemos com um propósito. Nós já falamos sobre isso, da importância de cada um entender qual o seu propósito na vida. E pesquisando, e se perguntando, e às vezes pode até descobrir, através dos acontecimentos do seu cotidiano. Através de muitas coisas que se repetem no seu dia a dia, você pode ir decifrando que talvez ali esteja querendo lhe dizer do seu compromisso na Terra. Então é importante que nós valorizemos esta oportunidade. Porque nós estamos diante da fatalidade biológica da morte. Mais cedo ou mais tarde, nós partiremos para o mundo espiritual. E por mais que tenhamos esta crença, ou esta fantasia, melhor dizendo, de que parece que os outros irão primeiro e nós não, né? Enquanto nós estivermos mantendo esta fantasia, a gente vai esquecendo de cuidar de questões que precisarão ser resolvidas, equacionadas, porque não há nenhum calendário marcando a hora e o dia. Então nós vamos, nesse momento, elevar o pensamento ao Criador, pedir forças, compreensão, inspiração de Jesus, dos bons espíritos, para que em mais uma noite nós tenhamos mais oportunidade de amadurecer e, a partir disso, ir fazendo as mudanças que começam às vezes simples, para daqui a pouco se tornarem gigantes. Mudanças necessárias, principalmente no mundo interior. Não menospreze a tua vida íntima. Não ignore-a, porque sem ela nunca serás feliz. Palavras de Jesus Cristo, quando ele vai dizer que o reino dos céus está dentro. O reino dos céus é um lugar de paz, de realização. Então, é importante nunca malbaratar as oportunidades que temos de mergulhar nesse universo interior e nos reconstruir. E restaurar esse espírito que somos nós, retirando-nos de comportamentos que não nos ajudaram e que não nos ajudam.
comportamentos diversos que atrapalharam o nosso processo evolutivo, ao ponto de estarmos ainda presos em um planeta de provas e expiações. Mas quem nos prendeu? O nosso próprio nível evolutivo. O que leva um aluno a ficar preso em uma série? A sua condição intelectual. No nosso caso, na escola Terra, o que nos leva a ficar matriculados aqui? A nossa condição moral. Então, vamos investir nesses encontros. Não pode ser apenas um encontro. Que seja um diálogo entre nós, mas que o encontro maior se dê entre nós e Deus. Entre nós e Jesus. Aqui nós estamos criando um movimento material. Nós estamos aqui nos reunindo em um horário marcado, mas vamos fazer as grandes e mais importantes conexões neste momento com o alto. É importante que exercitemos isso. A gente sabe que a vida é muito corrida. Tem muitas demandas para se dar conta na vida material. Pois é, mas exatamente agora você entra em contato com a live de algum lugar. Se você fez a sua conexão aqui nesse momento, é porque você está em busca de alguma coisa e provavelmente não são as coisas da Terra. Já que este encontro é para se falar da vida espiritual, das nossas conquistas que devemos levar quando nós sairmos daqui e utilizá-las aqui também, enquanto aqui vivermos. Então, se você entrou na nossa live, não perca seu tempo. Eleve teu pensamento. Reflita, faça um balanço da sua vida. E em cima do Evangelho de Jesus e do que a gente for discutindo aqui, perceba se há algo que pode ser modificado, algo que precisa ser reparado, ou algo que precisa ser mantido, quando se é algo de bom, quando se é uma conquista, quando se é uma virtude. Mas não perca o tempo de apenas ouvir uma fala ou de prestar atenção no que eu estou dizendo. Faça mais do que isso. Sintonize conosco aqui, mas mantenha o seu pensamento neste exato momento conectado com aquele que te deu a vida. E aquele que oportuniza esse momento para adquirirmos mais compreensão sobre a vida, sobre o viver, sobre nós mesmos. Consideremos este encontro como mais um momento de amadurecimento espiritual, onde nossas almas estarão abertas para receber as vibrações do alto e, sobretudo, estarmos antenados com essas mentes invisíveis dos mensageiros de Jesus. Porque muitas vezes, nesses encontros dessa natureza, eles vão se aproximar de nós e vão nos lançar as mensagens via inspiração, via intuição. Não perca essa oportunidade. Fique sintonizado com a nossa discussão e tentando fazer o seu balanço e internalizando tudo aquilo que você precisa para poder fazer a plantação da felicidade e da paz. Vamos então fazer a nossa prece de abertura. Elevar o pensamento ao Criador. Senhor, conceda-nos a tua misericórdia, o teu amparo. Sempre falo, Senhor, é redundante pedir-lhe algo. Quando o Senhor nos dispensa a todos os segundos as bênçãos que vêm de ti. Mas por hábito, Senhor, aprendemos a pedir, como se o Senhor não estivesse desde sempre nos ofertando tantas graças e tantos socorros. Mas para construir a nossa prece, vamos exercitar a alma que se aproxima de ti nesta hora, construindo sim esses pedidos,
Vem, Senhor, e nos faz amadurecer. Nos faz enxergar para além da matéria. Nos faz entender a mensagem de Jesus e do convite que ele nos fizera. Passo a passo, Senhor, luta a luta, nos ajude a entender que a inferioridade que carregamos nunca patrocinará a paz. Dai-nos, Senhor, condições de entender as dores que enfrentamos como chamados de despertamento. E por mais que estejamos tropeçando no processo evolutivo, continue enviando esses amigos espirituais que nos acolhem, que nos acodem, muitas vezes, acreditando na nossa capacidade de superação, de vitória sobre nós mesmos. Vem, Jesus, visita as nossas casas, o nosso lar, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, onde eu passar, Jesus, onde eu estiver. Fica comigo, me envolva, me faz agir de forma diferente, desta forma que o Senhor nos ensinou. Fugindo desses padrões onde as paixões e os maus hábitos predominam na terra. Envolva-nos em mais um momento, hoje e sempre, que assim seja. Nós resolvemos, por conta do dia, fazer esta live com o nome Saudade e Imortalidade. Uma das nossas maiores provas na Terra é ver alguém partir pela morte. Por que é que temos tanto medo da morte e por que que a morte tanto nos maltrata? Bem, quando a gente analisa os espíritos falando do nosso processo evolutivo, eles vão sempre falar de que nós fomos criados, e está lá no livro dos Espíritos, como seres simples e ignorantes, sem conhecimento e sem aquisições morais. E Deus nos oferta o livre-arbítrio e as diversas reencarnações para a construção desse conhecimento e dessa moralidade, até chegarmos ao topo dos espíritos puros. Só que nessa trajetória, ainda estando na infância espiritual, nós fomos fazendo algumas opções, nós fomos aderindo a alguns comportamentos que surgiram a partir do encantamento que começamos a ter da matéria. A matéria foi nos trazendo alguns convites, exercitando ou excitando algumas paixões, nos fazendo ter alguns prazeres. E isso foi acontecendo de forma tão contínua que a criatura, na sua imaturidade, foi abandonando as questões espirituais, porque ainda não tinha maturidade para percebê-las a fundo, mas foi lidando com aquilo que lhe surgia de mais imediato, que eram as sensações, as emoções produzidas pelas relações nossas com a matéria. E por conta disso, nós fomos exercitando um grande câncer, que começou a surgir como uma célula bem pequena na nossa vida moral, e que aos poucos foi ganhando força e passou a dominar as paisagens internas de nós todos. Este câncer, na linguagem de Emmanuel, nada mais é do que o egoísmo. Esse sentimento do egoísmo, ele foi aparecendo à medida que nós, enquanto seres egóicos, fomos nos aproximando da matéria e fomos procurando nos alimentar de todos os estímulos que a matéria nos trazia.
E aquilo foi se agigantando de tal forma que o ego passou a predominar. Daí ele vai ganhar esse ismo, o egoísmo, a predominância do ego, que se solidifica e que se apresenta nas relações que ele tem, ou que ele vai ter com a matéria. Com tudo que é de ordem imediatista, com tudo que é da vida objetiva. Então, nessa experiência, esse egoísmo foi ganhando força. Foi ganhando força que chegou um momento em que ele se cristalizou de tal forma dentro de nós que estamos há vários períodos reencarnatórios sem conseguir superá-lo. Do egoísmo, desse movimento que o indivíduo faz para adquirir prazer próprio, ganhos próprios, desmerecendo a todos. Nesse movimento, nós fomos produzindo outras imperfeições que foram geradas desse egoísmo, nos levando a fazer um arsenal de imperfeições para aumentar os ganhos da matéria, como, por exemplo, o orgulho, o ciúme e tantos outros sequazes que acompanham o egoísmo. Mas, Arilson, por que você está falando do egoísmo? Porque a principal finalidade do egoísmo é ter, é deter, possuir, dominar, para que o ego do indivíduo tenha a certeza de que ele tem algo que ninguém toma, que é dele sozinho, que só ele prova, só ele goza, só ele sente o prazer, só ele tem a conquista. Então, o egoísmo ele é alimentado pelo ter. Quanto mais ele tem, mais ele quer ter. Quanto mais ele possui, mais ele quer possuir. E isso vai alimentando o indivíduo numa falsa felicidade. Só que, na trajetória de construção do egoísmo, ele se deparou com uma forte inimiga. Muitas vezes, quando o egoísmo estava ali, retendo, buscando ter, buscando possuir e controlar tudo aquilo que ele tinha para entrar no prazer, surgia uma senhora que a humanidade vestiu de preto e colocou um rosto desfigurado, apresentando uma ossada cadavérica, carregando uma foice enorme. E ela chegava diante do ego e dizia: eu vim tomar-lhe tudo. E o ego agitava. E o ego tentava escapar, buscar um caminho. E em todos os cantos ela se apresentava. E dizia: não, egoísmo, me desculpe. Até este corpo que você quer agradar e que você acha que tem, eu lhe tirarei. Nada, egoísmo. Nada ficará contigo. Nada que você consegue segurar, consegue deter, ficará contigo. O que vai ficar, você não vai conseguir ligar à matéria. Você vai seguir para uma outra esfera. Mas isto aqui, no campo material, eu vou lhe tomar. E por conta disto, a criatura, no processo evolutivo, enfrentando as perdas pela morte, que claro, tem outros tipos de perdas, mas nós estamos enfatizando a perda pela morte, pelas excessivas perdas pela morte, a criatura começou a ficar frustrada, né? O egoísmo frustrado, a perda dos afetos, né? Porque até hoje os nossos afetos são comprometidos pela posse.
né? O meu marido, a minha esposa, o meu filho, é todo no pronome possessivo aí do meu. O inconsciente está ainda carregado de egoísmo, então a gente não sabe muitas vezes dividir, repartir. A caridade ainda é algo assim que precisa de muito exercício, porque o movimento de dar sem esperar nada em troca, isso é bem raro e nos visita, mas a predominância do egoísmo está aí. Então, quando a morte foi chegando e frustrando ele, e tirando, ele começou a criar aversão à morte. A criatura humana começou a detestar a morte, porque ela me rouba os afetos que possuo. Ela me rouba a possibilidade de manter as coisas que tenho na matéria. Então, ela não é amiga, ela é uma madrasta, ela é um agouro, ela é um fantasma que nos traz o choro, a depressão, a tristeza, o vazio, pela perda. Bem, por conta disso, por conta do egoísmo, a criatura resolveu desenhar a morte. E foi colocando-a nessa veste que eu descrevi para vocês, de preto, com o rosto cadavérico, com uma foice que ceifava as vidas, geradora de dor, de luto, geradora de sofrimento. Por quê? Porque contrariava. Então, qual é a melhor forma de derrubar alguém quando esse alguém lhe tira tudo? É falar mal dela. Não é? Uma pessoa quando traz quando tem um comportamento negativo ainda, e alguém vai lhe tirando tudo que lhe dá prazer, o que acontece? A pessoa torna-se inimiga dela, não é? Pois é, a humanidade, a criatura egotista, tornou-se inimiga da morte. E falou, de que forma eu posso bani-la? Vou falar mal dela. Vou dizer que ela é uma sombra. Vamos vesti-la de uma forma. O preto, não é? Colocou de preto. Porque dentro das culturas, né? Cada cultura tem a sua cor de luto. Não é? Em outros países é vermelho, é amarelo, é abóbora, é azul. Mas no Ocidente, por conta de Roma, na época se definiu preto. Mas até a visão que temos do preto, né, é uma forma de descoroçoar a morte. Colocá-la como o negro, o fúnebre, o triste. Né? Fomos criando na morte como se fosse a grande compositora de toda e qualquer infelicidade. Porque o egoísmo vai dizer o que nos torna feliz é ter, é gozar, é experienciar, é possuir. Mas se ela nos rouba, nada temos. Então, tem-se as composições. Lembram da marcha fúnebre? Uma melodia depressiva. Porque era mais um olhar das criaturas em relação à morte, não é? Ou mais um olhar do egoísmo pela morte. Ela vai ter uma melodia triste, devastadora, produzindo lágrimas. Então a humanidade egoísta desenhou a morte como algo terrível. Joana de Ângeles vai dizer no livro Homem Integral que quando nós choramos os nossos mortos, uma parte de nós está pensando somente em nós. O egoísmo ainda é tão predominante que a criatura pensa: o que eu vou fazer de minha vida? O que vai ser de mim? Como é que eu vou viver? E agora? Como será o meu caminho, a minha trajetória? Muito voltados para nós. E pouco se pensa nesse ente, que depois de um tempo, muitas pessoas costumam esquecer para voltar à vida que tinham. Então, Joana de Ângeles diz, a presença do egoísmo aparece. E esse sofrimento de perda se torna mais intensificado, mais doloroso, porque uma parte de nós egoísta sofre pelas coisas que nós perdemos. O que se era possuído, se perdeu.
É por isso que a benfeitora vai arrematar, quanto mais o espírito evolui, quanto mais ele se desapega, olha a proposta do matar o egoísmo, né? Sair do ego e ir para o self, quanto mais ele se desprender da matéria, menos será alcançado pelas dores do mundo. E aí já é Allan Kardec falando, quanto mais elevar o pensamento para as alturas, mas menos será atingido pelas coisas da terra. Mas como é que eu posso elevar o pensamento acima das coisas do mundo? Eu preciso de uma base moral. Porque se eu fizer um movimento só de pensamento, daqui a pouco eu estou de volta. Então é preciso ter uma base moral para sairmos e nos despindo, nos desprendendo desse quartel do egoísmo, dessa ditadura do egoísmo, do ego, para nos tornarmos espíritos mais livres, onde as partidas não doerão, não serão tão devastadoras. Porque, paralelo ao desprendimento, surge uma compreensão de uma existência para fora da matéria, uma existência espiritual. Então a gente abandona o processo da matéria e se sente estimulado, guindado a poder enxergar que nada na realidade se perdeu, nada na realidade desapareceu e nada perdi no que tange sentimentos, afetos, para quem eu construí, para quem eu me dediquei. Então, é exatamente essa questão que leva-nos a ver a morte desta forma. Por isso, que é um assunto que precisa ser discutido, porque nós não estamos falando de uma probabilidade. A morte não é uma probabilidade, é uma fatalidade. Então, como é que eu deixo de falar de uma coisa que em breve eu vou me deparar? Não seria melhor conversar mais sobre o assunto? Entender melhor? E é o Espiritismo que chega para nos falar da morte através do movimento dos ditos mortos, que utiliza a mediunidade e vem dizer deste mundo extrafísico, falando da morte como uma porta. Mas quem não lembra daquele dia de domingo? O sol já ia quase se pondo e uma mulher, triste, caminhar em direção à tumba do seu mestre. Ele havia desencarnado fazia 3 dias. E ela, tristonha, queria velar o corpo. E foi. Ao chegar, viu a tumba aberta. Desesperada, adentrou-a. E ao deparar-se com um pequeno manto e uma pedra fria, onde ali se encontrava o corpo do seu rabi, ela, desesperada, saiu desta caverna. E ao sair, se deparou com um homem de chofre. Ela gritou e disse: roubaram o corpo do Messias, do nosso Jesus. E o homem disse: Maria, não estás me conhecendo? É nesse momento que a ex-meretriz de Magdala olha e reconhece o Nazareno. E faz um movimento para tocá-lo. Ele diz: ainda não. Eu ainda não fui ao Pai. Estava envolto em radiações poderosas. Ela então fica atônita. E ele diz: vá e diga para os outros que eu lhe apareci e que vou encontrar com eles. Ela sai e vai dizer para os discípulos e Maria de Nazaré que eu vira. Os discípulos não acreditam. Como não? Como pode ter sido isso? Uma ex-meretriz ver o nosso Salvador, nós que o acompanhamos, ceiamos com ele, dormimos ao teu lado, estivemos com ele em todos os momentos. Mas Maria de Nazaré aproximou-se dela e disse: o meu coração de mãe diz que você viu meu filho. E logo depois a história, vocês já conhecem, quando Jesus ressurrecto aparece para os apóstolos. E Tomé, que representa muito a humanidade odierna,
vai chamar Jesus e diz, ele aproxima-se querendo constatar, porque antes ele havia dito que só acreditaria se ele tocasse nas chagas de Jesus, comprovando que ele saíra da cruz. E naquele momento de encontro, Jesus olha para Tomé como se olhasse para a humanidade de agora e dissesse, vem Tomé, toca. E Tomé, sem pestanejar, tocou. E Jesus diz, feliz daquele que nunca viu e creu. Então, assim, Jesus vai deixar uma enorme, gigantesca mensagem para a humanidade, dizendo que a morte é só uma porta. Há alguns que ainda dizem, mas Jesus era Jesus, ele ressuscitou. A palavra ressuscitar significa um corpo que morre, voltar a ter vitalidade e voltar aos seus movimentos. Isso a biologia já desmente, não é? Mas Jesus poderia fazer isso? Não, não poderia. Porque Jesus não tem privilégios. Porque o Deus dele é justo. Então, nenhum dos filhos de Deus tem privilégios. Então, ele simplesmente apareceu em espírito para dizer, voltei, derrubem este templo. E os doutores da lei ficaram olhando para o templo, acreditando que Jesus falava daquela construção física. Derruba esse templo e em 3 dias eu o edificarei. Jesus estava falando do templo. Derruba esse corpo e em 3 dias eu o edificarei. Ele apareceria com o real corpo que o Espírito tem. Assim, Jesus deixou a mensagem. E se pudessem dizer, mas ele apareceu para os discípulos somente e para Maria, mãe, Maria de Magdala. Então, assim, é meio que, para os incrédulos, é meio que misterioso isso. Não. Depois de alguns dias, 30 dias, se eu não me engano, ele apareceu para mais de 500 pessoas. O viram ascender aos céus. Então, a mensagem de Jesus era para dizer que a morte era uma porta e que todos nós prosseguiríamos. Do contrário, se assim não fosse, Jesus não poderia sustentar a sua mensagem se não houvesse uma vida futura. Então, a saudade que se sente dos entes que partiram é natural, porque há sentimento também, além do egoísmo. Há sentimento. Sentimos a falta, daqueles momentos importantes, daquela presença. Mas à medida que nós vamos compreendendo essa dinâmica do viver e do morrer, quanto mais nós vamos fortalecendo a nossa crença na proposta de Jesus, que deixara claro que era só um tempo, depois voltaríamos a nos ver, a nos reencontrar, essa saudade vai sendo trabalhada e aos poucos ela vai se tornando algo que não vai nos ferindo, nos maltratando. Nos primeiros períodos de perda, dói mesmo, se torna às vezes até insuportável, mas à medida que o indivíduo prossegue no seu processo de crescimento, na sua vinculação com Deus, ou na busca de uma ajuda de profissionais, à medida que ela se dispõe a buscar o apoio familiar ou dos amigos, em que ela está aberta para poder falar do que sente, ela vai percebendo que essa saudade vai deixando de provocar tanta dor. E a saudade vai sendo aos poucos amenizada, até poder ser uma saudade boa. Saudade boa, Arilson? Sim. Uma das mães do nosso grupo Laços Eternos, que acompanha mães em luto, depois de um período de muita dor, ela já recuperada dos processos mais densos do luto, e já participando do nosso grupo para apoiar outras mães, ela me fez uma pergunta. Ela disse, Arilson, existe uma saudade boa? Fiquei pensando e falei, acho que existe. Ela disse, existe. Eu senti hoje essa saudade boa.
do meu filho. Não doeu, não foi angustiante, foi uma coisa boa, uma saudade dos melhores momentos que tivemos. E uma certeza de que ele me vê, uma certeza de que nós vamos nos encontrar. Foi algo leve. Sim, nós chegaremos nessa saudade. É claro que ela nos leva ao passado, mas a doutrina espírita nos diz: o teu ente amado não ficou no passado, porque ele não era corpo. O que ficou no passado foi o corpo. Ele é espírito. Ele está mais à frente. Ele atravessou o processo e caminha à frente. Então, sentes a falta dele aqui? Do lugar onde ele morava, onde ele dormia? Sim, sentimos. E a saudade dói. Mas é preciso lembrar que ele passou por aqui e não aqui desapareceu. Ele prossegue no mundo espiritual. Então, que tal, depois desse sentimento de falta que se busca o ente amado na matéria, elevar o pensamento e lembrar que ele está lá, está vivo mais do que nós. Pulsa muito mais. Despidos da matéria, eles percebem que, agora entenda a finalidade divina de nos construir. Porque se fosse para Deus nos criar e ter uma vida só, e trazer uma mensagem de Jesus para que a gente mudasse, como podemos mudar em uma reencarnação? Então, é lembrar de que meu filho, meu amigo, meu esposo, minha esposa, esse ente amado meu não está aqui. Sinto saudade dele aqui, sim, mas ele está em outro lugar. Volte o seu pensamento para lá. Envie teus pensamentos melhores. Fale, converse com ele. Não precisa evocar, porque é o grande problema que pode perturbá-los. Chamá-los, atraí-los. Não, mas você pode chorar a falta. Cuidado com pessoas que dizem: pare de chorar porque você maltrata o ente amado. Essas pessoas que assim falam, é porque elas trouxeram algumas crenças, né, dos mais antigos, porque quem estuda espiritismo sabe que isto não existe. O que existe e que perturba o espírito é evocá-lo. Porque, do contrário, Deus daria recursos internos para quem ficasse na terra não precisasse chorar nem sofrer. Então, Deus não pode provocar um movimento desse de separação e ter que pedir a quem fica para não chorar. Como? Porque senão fere o outro. Então, Deus está pensando em quem? Deus pensa em todos. Então você pode chorar, você pode lembrar de quem você sente saudade, você pode conversar de Joana de Ângeles com esse ente amado, mas deseja a ele que ele cresça, que ele evolua, que ele se aproxime de Jesus. Só não precisa chamá-lo, evocá-lo. Se estiver chorando em desespero, é natural. É natural. Mas vai passando o tempo, nós vamos elaborando essa falta pouco a pouco e vamos tendo mais suavidade na saudade. Mas essa saudade precisa estar pautada nessa crença da imortalidade da alma. Porque imaginar que pessoas pensam que seus entes amados desencarnaram e nunca mais vai revê-los. E acabou. Aquela pessoa que você desenvolveu o sentimento do amor, esse amor que Jesus preconiza, morreu. Acabou. Esqueça. Voltem lá nos dicionários. Está lá: morrer, desaparecer. Morte, extinção, desaparecimento. Não é? Então a doutrina espírita veio para... E eu digo claramente, a doutrina espírita não. A doutrina espírita pegou um conhecimento das civilizações antigas e falou: vamos estudar? Porque em Roma se viam espíritos nas praças. Na Grécia antiga se faziam reuniões nas câmaras frias. Pitágoras ouvia da mediunidade da médium Teocleia mensagens de espíritos filosofando com ele. Os egípcios falavam desse processo de colocar nas tumbas todos os artefatos que poderiam fazer o espírito
mantê-los na vida imortal. Na Índia, então a doutrina espírita não trouxe algo novo. Ela fez ciência para pegar esse conteúdo da história e colocar sobre a mesa e fazer um convite para a humanidade. Vamos pesquisar? Não por um olhar religioso que já está contaminado, mas por um olhar da ciência. Existe mesmo ou não existe? Vamos fazer as pesquisas. E assim Allan Kardec se postou completamente distante de qualquer predominância religiosa, mas com muita religiosidade. Ele foi buscar pesquisar e produziu a codificação espírita. Então, a doutrina examinou e provou por A mais B da existência, e provas estão aí para todo canto. Quem não quer enxergar é porque muitas vezes não quer ceder o orgulho de ter que assumir que a vida não era bem como você pensava. Mas a imortalidade sempre foi atestada, sempre foi comprovada nas civilizações antigas. É só fazer um estudo da história e nós veremos esses acontecimentos. Então o Espiritismo veio convidar a criatura, vamos examinar a questão, e à medida que forem esses fenômenos comprovados, é melhor mudar a sua maneira de crer. Porque sem a reencarnação, sem a imortalidade da alma, precisará mudar de Deus. Porque esse Deus que favorece a uns e não favorece a outros, bem, é um Deus que não merece o título. É injusto, não é? Não, é vontade de Deus que esse seja um miserável. É vontade de Deus que esse seja extremamente feliz. Como assim vontade de Deus? Não, é a vontade, ninguém discute. Bem, então, já que é a vontade dele, um Deus cheio de capricho, né? Porque ele tem escolhas caprichosas, porque ele faz a seleção de quem ganha e quem perde, quem chora e quem ri, né? Como parece que ele vai negar então que Einstein falou que Deus não joga dados, parece que Deus joga. E sacode e vai dizer, vamos ver quem vai sofrer agora. Né? Então esse Deus, cada um fique com ele. Quem quiser ficar, que fique com ele. Porque nós estamos procurando um Deus justo. Então se Deus é justo, então precisaremos acreditar na reencarnação. A não ser que alguém encontre uma resposta, uma explicação que seja lógica e que acalme a criatura humana. Pode ir na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Pode ir onde for. Traga-me uma resposta que justifica por que dois irmãos, um nasce com deficiências e o outro não. Ah, é porque foi uma questão biológica, né? Foi uma questão dos hormônios, enfim. Tá, mas nós estamos falando a leitura aqui religiosa, né? Deus quis assim, me explica por quê. Ah, é porque é culpa dos pais. Ah, então o outro paga o que o outro errou? Já é injusto, já não é Deus, não é assim? Vamos descendo. Vontade de Deus, sim. O que foi que esse Espírito fez? Se só tem uma vida. Ele fez o quê? Por favor, me digam. Né? Então, o que é que explica? Então, ou aceita a reencarnação, ou vai ficar com um Deus que nunca vai lhe dar uma resposta, ao ponto de segui-lo cegamente. Ou inteiramente. Cego pode até seguir, não é? Porque tem muitos aí que estão, é vontade de Deus e vamos lá. Não, este Deus eu não quero. Eu quero aquele que Jesus preconizou, o Deus de amor. Não foi à toa que Jesus olhou para o cego e disse, o cego de nascença, não, agora que estás vendo, não tornes a pecar. Mas como, Senhor? Disse os apóstolos. Como? Nasceu assim. Jesus levanta e não fala nada, porque não era a hora de João 14, que viria o Espírito de verdade, que nos lembraria do que ele fizera e lhes diria tudo aquilo que, à época, ele não pôde dizer. Então o Espiritismo vai falando dessa imortalidade da alma. Porque dá sentido viver.
Pessoas que saem daqui, passam a vida inteira sofrendo e desencarnam sofrendo. Onde é que está bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados? Quando? Se ela saiu sem essa consolação, desencarnou, acabou, não volta mais, não tem vida imortal. Então, o texto das bem-aventuranças está equivocado, não é? É assim que o espírita pensa. Pela pesquisa, pela lógica, aquilo que lhe toca a razão. E não porque alguém disse, ou alguém pregou, Arilson chegou lá na live e disse isso e aquilo. Peraí. Eu discordo dele, eu vou examinar isso. É exatamente o que Allan Kardec quis. Que todas as vezes que nos aproximássemos da doutrina espírita, começasse lendo tudo que fala, tudo que se diz contra ela. É assim o método de pesquisa científica, não é? A gente analisa todas as possibilidades, todas as lógicas e faz pesquisa de campo, enfim, faz um monte de coisa até poder defender algo que se prova. Então ninguém vai ficar pegando que o outro, um artista aparece na internet e ele fala, peraí, vamos estudar e perceber que ou a gente acredita na reencarnação, na imortalidade da alma, ou nós vamos ter que mudar de Deus, ou então se contente com esse Deus caprichoso que diz eu quero que seja assim e acabou. Não, você vai sofrer, não, aquele ali vai ser feliz. Então baixe a sua cabeça e caminhe nos terrenos da resignação estática e siga assim feliz, né? Crendo em um Deus que comanda a sua vida da sua maneira. É um Deus egóico, não é? É um Deus cheio de caprichos e de ira e de opiniões, enfim. Aquele que Jesus apresentou, esse inteligência suprema do universo criou nós espíritos para sermos imortais, indestrutíveis. Do contrário, para que enviar Jesus nos convidando a amar, a perdoar? Para quê? Não vamos pensar, não é? Para que mesmo? Não, você tem que amar o inimigo, você tem que amar seu filho, você tem que amar o parente, você tem que amar. Para quê, gente? Para que amar? Sendo que em menos de 80, 90 anos, estourando, vai acabar essa relação e nunca mais você vai ver esta pessoa. Então é melhor ficar sem amar, vocês não acham? Essa proposta aí de uma vida só e que não existe vida após a morte, não, isso é toda uma proposta para ninguém amar a ninguém. Porque vai dizer um teórico do luto que o grande preço de amar alguém, né? O grande preço que a gente vê no amar alguém é na hora da perda. É o teórico que ele vai dizer. Então, olha, ele vai dizer que por amarmos, nós sofremos. Né? Claro, se definimos ali, morreu, acabou, sim. Parece um preço que se paga, né? Poxa, eu amo e agora eu vou pagar um preço que quando morrer, acabou. A gente vai sofrer? Vai. Agora, se não tiver outra vida, não vamos nos perder a essas propostas de modificar o comportamento. Para quê? Nós temos mesmo que viver tudo que tem na Terra, porque daqui a pouco a gente vai morrer, vai virar pó. Percebam que esta proposta é sustentada por muitas doutrinas e que leva ao materialismo. Basta ver que muitas criaturas estão buscando Deus para ter um reino na Terra. Então, a doutrina faz o contrário. Olha, existe. Agora, precisa despir-se, desapegar-se da Terra, da matéria, se quiser alcançar as esferas superiores. Porque lá estão os seus que partiram. Imagine o reencontro, a felicidade de um reencontro. Isso sim parece com Deus, não é? Uma mãe que não chega e fala assim, eu tenho tanta vontade, eu já pensei tanto em morrer, agora eu não penso mais. Mas a vontade que eu tinha era de morrer logo, para poder encontrar meu filho.
E diz os Espíritos que quando ocorre esse reencontro feliz, a felicidade é tão grande que tudo que se sofreu no passado é esquecido. Aí tem Deus, não é? Reencontrar o ente amado. Acabou saudade, acabou falta, acabou tristeza. E a gente poder ver. Então você está aqui de novo. Meu Deus, que felicidade grande. Isso é o Deus de Jesus. Isso é amor pelos seus filhos. Deus dá um filho. A mãe cria com aquele carinho, depois Deus tira e fala, agora sofra a vida inteira, porque nunca mais você vai vê-lo. Pensar assim, meus irmãos, no século XXI já é burrice. Burrice. Compreendendo a grandeza de Deus. E fazer essa interpretação já é burrice. E é por isso que eu encerro a nossa live dizendo que, para mim, eu descobri uma das provas da existência de Deus. Para mim. É quando... Porque a gente vai analisando as questões do luto e a gente constata pelos teóricos do luto e pelas experiências que nós temos com as mães que a maior dor que se tem na Terra é de uma mãe que perde um filho. É absurda pela natureza do vínculo. Tá bom? Então, para mim, que acompanhando essas mães o tempo todo, a maior prova da existência de Deus, um Deus de amor, é quando uma mãe perde um filho em um dia e no outro ela levanta para fazer um café. Ou ela levanta para varrer uma casa. Ou ela levanta para botar uma roupa no varal. Como assim, Arilson? Porque a dor é tão absurda que todas elas me diziam, a vontade é de desaparecer. Mas elas levantam. Quem está aqui por trás do levanto? Do cuida da casa. Há umas que cuidam dos outros filhos, cuida do marido, vai trabalhar. Que é isso aqui, gente? Quem está levantando essa mulher que está despedaçada? Aí eu disse, a prova que eu tenho de Deus está aí. Então, para vocês todos que estão com saudade de seus entes amados, fortaleça a crença da imortalidade. Não porque o Espiritismo diz, mas porque dentro de uma lógica não tem outro caminho para que você se alie ao Deus real, ao Deus de Jesus. E ore, converse, dialogue. E se essa saudade estiver muito forte, levando você a tristezas profundas, fique atento, cuidado com a depressão, procure um especialista para te ajudar, um amigo, a família, enfim, faça alguma coisa. Mas saibam que hoje os nossos entes amados lembram também de nós e têm saudade de nós. Mas precisamos fazer com que eles se sintam orgulhosos, não é? De que estamos aqui lutando. Ora a gente chora, a gente para, mas a gente vai um dia se reencontrar. E a felicidade voltará aos nossos corações. Então, desejo a vocês muita paz, muita luz. Até o nosso próximo encontro. Convidando vocês a se inscreverem no meu canal, no canal do Francisco de Assis. E estou também agora com o Instagram, ferraz.arilson. Entrem lá também, me sigam para que a gente possa compartilhar esses ensinamentos de Jesus da doutrina espírita. Muita, muita paz para todos vocês.